Bem, bons dias a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 20 de setembro de 2023. Penso que não há nenhuma ata para ser votada. Antes da ordem do dia, alguns dos vereadores querem intervir? Se não, passamos de imediato à reunião de Câmara, propriamente dita. Informações. O saldo do dia de hoje cifra 100. Operações orçamentais 6.034.236 euros. Operações não orçamentais 1.920.976 euros. O ponto número 2 tem a ver com exercício de direito de preferência no imóvel situado na rua Nossa Senhora de Fontainha, número 1, em Castro Marim, e a proposta é no sentido de não exercer esse direito. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. A proposta número 3, cedência de parcela de terreno na rua 25 de Abril, em São Bartolomeu do Sul. Isto é no sentido de aceitar uma cedência de faixa de terreno com área de 47 metros quadrados para arruamento. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 13, número 4, renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 5, renovação do cartão do idoso, extensão de aplicação. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 6, renovação do cartão do idoso, indeferimento. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 7, cartão do idoso, indeferimento também. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 8, ampliação de turismo em espaço rural, casa de campo. Isto é no sentido de autorizar o pedido de redução da faixa de gestão de combustível para 10 metros do limite da propriedade. Portanto, há alguma dúvida? Tenha mandado, Sr. Vereador Rosa. Bom dia a todos. Não tenho dúvida, de facto isto decorre da lei e é só para o turismo de espaço rural. A minha única questão é que tenho pena não ter vindo aqui uma planta mais esclarecedora sobre a distância concreta da edificação ao limite de propriedade, indicando precisamente esses 10 metros. O resto está tudo bem. Está bom. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ora, proposta número 9, atribuição de apoio às freguesias de Odelete e Altura, atribuição de viatura de cada uma das freguesias. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 10, empreitada designada Rede de Rega da Várzea de Odelete, Carta da Sociedade de Advogados APCM relativa a erros e omissões apresentados pelo empreiteiro concorrente Eduardo Pinto Viegas. Alguma dúvida no sexto ponto? Pode-se para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 11, empreitada da Rede de Rega da Várzea de Odelete, prorrogação de prazo número 3, 4, 5 e 6. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? Então, pode. Só perguntar, então, a obra irá acabar em novembro de 2023, certo? Que é quando termina a última prorrogação, ou esta prorrogação? Engloba todas as outras. Esta prorrogação engloba todas as outras. Tem acompanhado de perto esta obra. Vamos ter a obra acabada em novembro, certo? É um desejo. É o que lhe posso dizer. Não controlo os meios que não estão dependentes de nós e estas prorrogações, como viram e tão fundamentadas, foram muito refletidas, são dadas no sentido de não aceitarmos que sejam geradoras de custos acrescidos para o município no âmbito da revisão de preços. E, portanto, daí terem demorado tanto tempo a ser apreciadas e desejamos todos que a obra, esta componente de obra, esteja terminada. Falta pouco, na verdade, nesta componente. Também, na verdade, não falta muito. Faltam cerca de 300 mil euros, 250 mil euros de obra.
Agora, depois há aqui outros assuntos que se prendem com isso, que há outras componentes de obra que serão objeto de outro procedimento. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 12, contrato de programa a celebrar com os clubes e associações do Conselho. Portanto, temos aqui uma proposta no sentido de aprovar os seguintes valores máximos dos contratos de programa a celebrar com clubes e associações do Conselho. Alguma dúvida? Tenho a bondade, Sr. Vereador. Ora, muito bom dia a todos. Eu só queria fazer uma questão em relação a isto, não propriamente sobre o contrato de programa, mas sim, por exemplo, em relação, por exemplo, ao MIT Algarvio. O MIT Algarvio tem um valor, é-lhe atribuído um valor de 6.000 euros. Já foram atribuídos 4.000. Se não, pronto, é um valor de 6.000 euros. Existe alguma adjudicação direta, como tem havido os outros anos, para esta associação? Se existe, porque é que não mostra os valores? Porque é que esconde os valores que são atribuídos e o objetivo das atribuições diretas? Sr. Vereador João Pereira. Aí, o que está aí, que passou aí para a fotocópia, é um apontamento a lápis que não está correto, não foi entregue nenhum valor à Associação MIT Algarvio este ano, nem ajuste direto, nem de forma alguma. Portanto, esse valor de 4.000 não corresponde à MIT Algarvio, mas sim a outra associação, que é as Amendoeiras em Flor. E a associação não recebeu nada, nem direto, nem indiretamente. Sim, tenho a bondade, Sr. Vereador. Quer dizer que não há adjudicações diretas nenhumas efetuadas ao MIT Algarvio, desde 2016 para cá? Existe sim, o único crescimento que ocorreu foi no âmbito do concurso dos mastros. Peço desculpa, a pergunta do Sr. Vereador disse primeiro este ano e agora disse desde 2016. Aí já não foi bem assim. Tenho a bondade, Sr. Vereador. Então pergunto se me pode ser facultado, já que recusam ocultar algumas adjudicações diretas, se me pode ser facultado, e o objetivo das adjudicações diretas, e agora peço mais um ano atrás, desde 2015 para cá. Todas as adjudicações diretas efetuadas ao MIT Algarvio. Claramente, e até pode ter surpresas agradáveis. Sim, senhor. Aqui ninguém esconde nada a ninguém. Sim, senhor. Mais alguma questão? Tenho a vontade de saber, Dra. Rosa Nunes. Eu só queria saber se há algum critério para a atribuição destes subsídios, uma vez que eles têm umas variações ainda significativas, e qual é o critério que a Câmara tem para dar este tipo de atribuições? A vereadora quer explicar? Na verdade, o que estamos a trabalhar, e já foi aqui falado na reunião de Câmara, temos de ter um regulamento, porque isto é uma prática, a forma como se tem atribuído há muitos anos, tem sido sempre a mesma, e tem sido apertado cada vez mais o crivo, escrutinado um conjunto de apoios, existe uma tabela paralela que não está aqui na proposta, mas que tem a ver com uma análise mais pontual, por exemplo, o campesino paga água e luz, a banda não paga água nem luz. Há uma tabela que se faz essa análise, mas depois também se tem que fazer uma análise que é qual é o número de atletas, qual é o número de alunos, que cada coletividade presta serviço. Portanto, isso só indo para um regulamento devidamente tabulado, porque temos feito sempre à semelhança dos outros anos, à semelhança dos outros anos, à semelhança dos outros anos, alguns baixamos, aqueles que demonstram uma maior dinâmica mantemos. Têm aparecido cada vez mais associações, o limite orçamental é sempre o mesmo, mais ou menos, temos vindo a reforçar em função das novas associações, mas à medida que isto vai abrindo e vai havendo uma dispersão de
de atividades, a gente só vai lá com um regulamento específico e é isso que estamos a trabalhar. E hoje de manhã tive a falar isso com o João Pereira, que temos que fechar essa proposta para vir à Câmara, porque isto tem sido à semelhança dos outros anos, eles desenvolvem as atividades à semelhança também daquilo que é a expectativa do apoio. O que verificamos é se dentro do plano de atividades se mantém a mesma atividade em relação ao ano anterior, mas isto é uma bola de neve que deve ser regulamentada e aquele que é mais escrutinado por vários fatores é o Castro Marinense, que inclusive tem revisor oficial de contas, e tudo o resto, alguns nem sequer técnico oficial de contas têm. Tenha a vontade, vereadora. Obrigada, obrigada, Presidente. Pois sim, pois eu acho que sim, que é urgente, como tenho vindo a dizer, o regulamento é mesmo urgente, porque não se percebe bem quem olha para isto, se é pelo plano de atividades, obviamente que terá sido feito algum estudo sobre as atividades e isso tudo, para depois saber o que dar, mas parece-me assim um bocadinho no ar. Senhora Vereadora, o que eu acho que é importante, aliás, estes apoios são antecedidos de reuniões entre a Câmara e estas associações todas. E o que é importante é que não se deixe de realizar qualquer iniciativa destas associações que têm muito amor à camisola e dão muito de si aos outros, sem ter nada, sem ter nenhum proveito, além de desenvolver atividades culturais, desportivas, recreativas. O que é importante é que eles não deixem de desenvolver a sua ação por falta de apoio da Câmara Municipal. Isso é que é importante. Pronto, quem vota sim. Concordo plenamente com o que diz, é verdade. A minha pergunta agora é outra, estamos a decidir agora, isto vem a proposta de 15 de setembro, hoje é dia 20, no dia 20 estamos a decidir sobre estes valores. Algum do dinheiro que já está aqui indicado, pronto, os 60 mil Castro Marinense, os 6 mil do MIT, os outros 22 mil e tal, algum deste dinheiro já foi entregue, porque isto é para o ano, certo? Exatamente. Não é daqui para a frente vamos dar isto. Exatamente. Okay. Mas o vereador João Pereira tem explicado que esta proposta não veio porque há muitas associações que ainda não apresentaram a documentação toda. Sim, mas como há pouco disse que o que estava a lápis não contava, mas ali estava ali uma coisinha lá. É deduzido. Ok, obrigado. Sim, senhora. Então, ninguém vota contra, ninguém se abstém. A proposta número 13, quarta alteração ao mapa de pessoal para 2023. Alguma dúvida? Pode-se para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. A proposta 14ª, empreitada de rede de rega da várzea de Odeleite, de trabalhos complementares. Alguma dúvida? Pode-se para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 15, procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho técnico superior na área da geografia e planeamento regional. Alguma dúvida? Por tempo determinado. Alguma dúvida? Tenha a vontade, Sr. Vereador. Uma pergunta simples. Isto é para entrar na equipa que irá ajudar na realização do PDM, não? Julgo eu. Geografia, planeamento regional, virá dar uma mais-valia à DGU ou à divisão do urbanismo, não? Na verdade, já abrimos este concurso que ficou deserto em tempos. E a segunda grande verdade é que nós estamos a implementar um sistema de informação geográfica em que cada unidade estava a trabalhar com a sua informação, foi feito um despacho a proibir que isso acontecesse, mas precisa de alguém a aglutinar, a trabalhar, a modelar, uma equipa até. E aí temos que tentar, já tentámos pela mobilidade, não há ninguém pela mobilidade. A Câmara Municipal já teve geógrafos aqui a trabalhar e nesta fase em que vão haver alterações brutais na forma de lidar no licenciamento com a alteração do plano diretor municipal, mais do que até gostaria que houvesse aqui uma bolsa generosa e boa de gente que estivesse disponível para trabalhar, que trabalhasse em SIC, mas que tivesse uma visão da geografia. Não temos ninguém propriamente em vista, mas gostaríamos muito que houvesse uma adesão, porque precisamos. Eu na Câmara de Alcotim tinha 2 técnicos destes, e aqui ainda não conseguimos arranjar um.
Pode ser que pode ir buscar lá um em mobilidade, se eu quiser vir para aqui. Tá bem. Mas eu acho que é um técnico importante Ok. e que faz falta, Muito bem. principalmente para o SIG. Muito bem. Ninguém vota contra, então? Ninguém se abstém? Proposta 16ª, de segunda revisão ao orçamento e grandes opções do plano. Eu penso que isto tem a ver com o abastecimento de água à Cortelha, não é? É, com A duas despesa passa questões. para 2024. Sim, e com os trabalhos complementares da rede rega da Várzea do Leite, que também tem o recurso para 2020. Portanto, alguma dúvida? Tenho a mandar se Eu tenho aqui uma dúvida que é a seguinte. Ora, se o que estamos, a revisão que estamos a fazer do orçamento e as grandes opções do plano vão afetar apenas o ano de 2024, por aquilo que percebi, posso ter percebido mal. Vão afetar apenas o ano de 2024, porque é que estas alterações não são feitas no próximo orçamento, para 2024, e querem fazer já uma revisão para este ano. De salientar que foi mais uma vez, por aquilo que percebo, mais um falhanço de lançamento de uma obra desta Câmara. Foi isso. Então, passo a esclarecer, porque quando as coisas são colocadas assim merecem esclarecimento. Quero dizer que há aqui uma informação de 7/7/2023 para o lançamento da empreitada designada de abastecimento de água à Cortelha, que já foi a segunda vez que lançamos a empreitada, ficou deserta, em que os serviços, é óbvio que a obra, se foi lançada em janeiro, tem um prazo de realização e o compromisso para 2023 é um e 2024 é outro. Se atrasa ou se não há empreiteiros ou não há propostas, fica deserto, atrasa-se no tempo, mas o nosso orçamento não desliza em função dessa nova realidade. Temos que fazer uma revisão orçamental, ou seja, é um acréscimo de despesa para 2024. Mas, curiosamente, até pensei que fosse felicitar o Executivo, porque mesmo não tendo a verba suficiente para 2024, arriscámos lançar na mesma ao concurso a 13/7/2023. E o que é que ganhámos? Porque estamos a falar de tempo e preocupação com as pessoas. É o que nos leva a tomar estas decisões. Aconteceu que a revisão só veio agora para esse lançamento dessa empreitada. Mesmo assim, a vereadora do Pelouro assumiu que a empreitada devia ser lançada, e o que aconteceu é que voltámos a ter a empreitada deserta. Abrimos as propostas a 31 de agosto, portanto, o efeito do procedimento, este de julho, se estivéssemos à espera da Assembleia agora, ainda íamos lançar a empreitada. Já lançámos. Já sabemos que mesmo assim não temos empreiteiro. E então, como temos agora uma Assembleia Municipal, vamos fazer um reforço de verba novamente, para lançar novamente a empreitada. E se estivéssemos à espera do orçamento, só poderíamos lançar no fim do orçamento aprovado. Portanto, é uma questão de tempo, de gestão de tempo. Cada vez, no que se refere à gestão da água, está a tornar-se incomportável. Nunca tivemos uma realidade, nunca o Baixo Guadiana vive esta realidade, que é ter os principais furos de abastecimento das principais localidades a secar, que é o caso da Corte de Água, é o caso da Cerro do Anho, e que isso implica levar água por alto ao tanque. Aqui a Cortelha, Marroquila, Amendoeira, vai ter um depósito no Pero Vaz e, mesmo assim, esse depósito vai ter que ser abastecido por autotanque. E só depois é que ainda vamos lançar uma outra empreitada para levar através do subsistema e da ponta da rede dos Cabacinhos, é que vamos levar aqui para esta parte da rede. É uma questão de tempo só. Uma questão de tempo, não podemos esperar mais. Estamos para lhe dizer que na Cortelha estávamos à espera de fazer uma intervenção nos arruamentos, que não fizemos em março, porque pensávamos que íamos iniciar em obra para abrir as valas para fazer as redes. Não houve empreiteiro capaz, a obra já está no dobro. A base já está no dobro daquilo que era o investimento inicial e não há empreiteiros. Temos feito um trabalho mais fino de perceber porque é que os empreiteiros não concorrem. Isto são obras muito pequenas. Trazer empreiteiros da zona centro, Lisboa, é muito caro, não estão disponíveis para isso. Tem muito trabalho
noutras zonas do país. O PRR está a dar uma grande oportunidade a todos os empreiteiros a nível nacional, mas tudo concentrado, mais uma vez, em Lisboa e para o Norte, e portanto os de cá, os que ganham as empreitadas, podem ser pessoas extraordinárias, mas está aos olhos de toda a gente que as empreitadas são ganhas por 9 meses e levam 3 anos e mesmo assim ainda não estão prontas. E portanto, isto da Cortelha é a mesma coisa. A explicação de não esperar é exclusivamente essa. Não pode lançar uma empreitada que não tenha a correspondente compromisso no plano plurianual de investimentos do ano seguinte. É um mero mecanismo burocrático, porque não tem interesse nenhum. No fundo, mete-se lá o dinheiro que quiser. Se quiser, metemos 2 milhões no ano seguinte, não precisamos ter a garantia de que temos nesta data os 2 milhões. Mas é uma obrigatoriedade que decorre da lei, como está aqui escrito pelo seu chefe de divisão da área financeira na informação, que diz que é da lei. Deixa aqui, Sr. Presidente. Deixa-me só. Uma lei de 2012, artigo 11 da lei de 2012, a lei das finanças locais. Deixa-me só divagar um pouco sobre a falta de água, não só aqui em Castro-Marim, mas no Algarve inteiro. A situação é de veras preocupante. Só para terem uma ideia, presume-se que a central de dessalinização e a conduta de água desde Pomarão até a barragem de Boa de Leite, lá para 2026-27. Agora imagine se não chover este inverno, ou se chover o mesmo que choveu o ano passado. Isto equivale a dizer que no próximo verão vai ter que se optar entre as árvores e as pessoas. Ou se regam as árvores, ou se dá água às pessoas. Isto é uma realidade que pode acontecer. Portanto, vejam bem a preocupação. E quem teve a ideia da ligação de água ao Pomarão foi o engenheiro Carmona Rodrigues, há uns anos. Eu, pessoalmente, acho que ele, duvido que ele conheça melhor o rio Guadiana do que eu. E, na minha perspectiva, os espanhóis duplicaram agora recentemente a captação de água no Pomarão para a barragem do Buxense. Na minha perspectiva, se continuar a chover como tem estado a chover até agora, o rio vai salinizar todo. Isto equivale a dizer que esta conduta de água acaba por não ter muito efeito. Eu acredito que se prolongasse esta conduta até a barragem a maior barragem de Alqueva, acredito que era a única solução para termos a garantia de água no Algarve. E já sensibilizei e já se está a trabalhar nesse sentido para continuar esta conduta que ligará ao de Leite ao Pomarão, continuá-la até a barragem do Alqueva, que é o maior lago da Europa. Eu acho que é a única solução. Aliás, neste país gasta-se tanto dinheiro, tão mal gasto ao longo destes anos todos. Temos um país pequeno, no norte chove muito e no sul pouco. Porquê é que não se faz uma ligação com uma conduta de grandes dimensões entre o norte e o sul? Não percebo porque é que isso já não está feito há muito tempo. E assim, o Algarve está na iminência de, não de morrer à sede, mas quase. Pronto, alguma dúvida mais antes deste ponto? Tenha a mandar, se verdade. Permitam-me também divagar aqui agora um pouco. E felicitar a Sra. Vereadora pelo empenho que demonstra neste momento em acelerar as coisas. Mas queria também recordar, e porque tenho alguma memória, que 2005, 2006, 2007 foram anunciados projetos de 24 milhões para as águas, para a colocação de água nos montes, inclusive até saneamento básico. Muitas vezes, em 2005, recordo perfeitamente, foi feito, poucos meses antes das eleições, foi feita uma apresentação de um projeto que tinha 2 fases, 3 fases, já não me recordo ao certo, porque já há 18 anos que eu ouço a Sra. Vereadora defender este projeto.
Inclusive cheguei a ser contactado por causa de uma expropriação que queriam fazer um terreno que pertencia à minha família, para expropriar, para colocar lá, construir lá uma hectare. Na altura disponibilizei, claro, mas esses projetos morreram todos. Caiu tudo. Quer dizer, prometeram-se às pessoas mundos e fundos, 24 milhões de investimento, o maior investimento feito alguma vez no interior algarvio, e é o que está, é o que vemos neste momento. Ainda andamos com autotanques, infelizmente, ainda andamos com autotanques a servir as pessoas, e mal servidas, porque não é da mesma forma. É só isso. Muito bem. Sr. Presidente, Tenho vontade de saber. olha, Sr. Vereador, se há coisas que me orgulho de fazer nesta Câmara, fiz sozinha, com a colaboração de alguns técnicos, mas fui eu que liderei, trabalhei horas, noites, fazer uma candidatura que foi aprovada para o município de Castro Marim de 24 milhões. Não pagámos a ninguém. Fila eu. Para a rede de água e abastecimento e saneamento básico do concelho. Foi aprovada e esta Câmara Municipal, posso lhe dizer que teve a candidatura aprovada durante 2 anos. Não executou porque o Presidente, na altura, não quis transferir o processo para a empresa municipal, como Vila Real fez. Também tive a liderar o processo de Vila Real numa primeira fase, e de Alcotim, ainda era o Sr. Presidente Francisco Amaral, Presidente de Alcotim. Portanto, a Filomena Sintra foi para Lisboa, andou em reuniões, tratou, conseguimos uma coisa muito importante para a Vasco-Adena. Vila Real transferiu a candidatura para a empresa municipal, Castro Marim não quis transferir e Alcotim fez só num âmbito, uma outra linha, que era o POVT, só para abastecimento autónomo. E Castro Marim não pôde endividar-se. Foi-lhe chumbado, não lhe foi excepcionado, por acaso, pelo governo, 2 governos diferentes, não lhe foi excepcionado o empréstimo. Portanto, se quiser os documentos, quer tantos documentos, eu entrego-lhe os documentos para estudar. Já lhe dei, porque fala sempre a mesma coisa. Só que, às vezes, nós subestimamos os eleitores, nós achamos que as pessoas, todos nós somos de memória curta, todos nós na nossa vida. E o senhor usa dessa prerrogativa, a prerrogativa do populismo, porque sabe a verdade dos factos. E foram excepcionados, foram pedidos a dezenas de comunicações, à Secretaria de Estado do Orçamento, para excepcionar este empréstimo, que era a única forma de conseguir executar os 24 milhões de euros. E vou-lhe dizer mais, Castro Marim só iria despender do seu orçamento 7 milhões para ter uma rede de água e saneamento no concelho todo. Fiz o trabalho que me cabia, tenho muito orgulho nesse trabalho e digo-lhe, chorei no dia que tivemos que desistir da candidatura. Porque são decisões políticas desde a administração central à administração local. E se há coisa que eu nesta passagem, nesta terra, acho que fiz algumas, e essa tenho muito orgulho de ter conseguido aquilo que era importantíssimo para o concelho. E saiu essa lei das finanças locais, essa nova lei das finanças locais, ainda temos uma obra, porque era o subsistema central primeira fase, subsistema central segunda fase, subsistema do sudoeste do concelho, e ficava todo o concelho, incluindo o reforço de abastecimento de água ao Monte Francisco e uma intervenção no próprio reservatório da altura e reforço de abastecimento de água a Castro Marim, substituição de redes de água, estava tudo nessa candidatura. Hoje, se calhar, os 24 milhões não chegariam, porque a dinâmica, os preços não chegariam. Agora, estar-me a apontar o dedo de uma coisa que sabe o que foi, não é ser leal, não é ser verdadeiro, porque estava cá, se não soubesse, eu até podia estar noutro tom e menos decepcionada. Agora, sabendo e tendo acompanhado o motivo, mais me custa. Mas posso lhe dizer que ainda há um processo aí para resolver, que tem a ver com uma empreitada que foi lançada, que era o subsistema central, primeira fase, desde o Azinhal aos Corujos, e essa empreitada tinha sistema de abastecimento de água e tratamento de águas residuais. Mas, em paralelo, a Câmara Municipal, e sob minha proposta por escrito, não é blá blá blá, está por escrito, fez uma proposta para lançarmos, fazermos uma outra candidatura só para o sistema de abastecimento de água.
às mesmas localidades, porque houve uma linha de financiamento exclusiva só para o abastecimento de água. Porque nós não podíamos aproveitar a candidatura e tirar a componente de saneamento. Não é permitido. Portanto, lamento imenso que aquilo que é o Estado, a administração pública, todos envolvidos, não estou a contar se é o Partido Socialista, até foram 2 governos, não autorizaram excepcionamento para Castro Marim fazer a execução dessa candidatura. Mas, se fôssemos para a empresa municipal, como não contava o endividamento das empresas municipais para o endividamento municipal, aí já se podia fazer. Foi o que muitos fizeram, diria uns que foram chiques espertos, e eu tiro o chapéu às coisas de inteligência e de ousadia política, que era o que Castro Marim devia ter feito. Não podia fazer sozinha. Sim, senhor. Mais alguma dúvida? Podemos pôr à votação, então, a segunda revisão do orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Um voto contra, uma abstenção? Veja-se se entende. Vamos lá. Abstenção. Portanto, o senhor vereador Luís Guilhermino vota contra, a vereadora Rosa abstém-se. Muito bem. O ponto número 17. A ação social escolar, pré-escolar também. Isto tem a ver com participação nas refeições. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 18, empreitada do espaço multifuncional envolvente a Casa de Sal, plano de trabalhos e cronograma financeiro. Alguma dúvida? Voto-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Proposta número 19, prorrogação de prazo para elaboração da revisão do PDM. Alguma dúvida? Tenha a vontade, sabedor Rosa Nunes. Obrigado, Sr. Presidente. É assim, esta prorrogação é uma prorrogação permitida na lei, porque o procedimento iniciou em agosto de 2021, com uma ata de julho. Agora, a única questão que eu tenho aqui a levantar é porque é que a prorrogação não veio antes do término do prazo, porque é assim que deveria ter acontecido. Se bem me lembro, a Sra. Vereadora, na última reunião, disse que iria vir um novo procedimento, porque iríamos iniciar um novo procedimento de PDM, porque aquele estava a acabar, e, de facto, devem ter estudado melhor a matéria e viram que havia uma possibilidade de fazer uma prorrogação pelo mesmo prazo do prazo inicial. E está tudo muito bem, eu só acho que poderia ter vindo antes, porque estamos em setembro e se pelas minhas contas não falham, isto teria acabado em agosto de 2023. Senhora Vereadora? Tem razão, e de facto induzida em erro de que tivéssemos que abrir um novo procedimento. Porquê? Porque isto na verdade já iniciou há 15 anos. E iniciamos, deliberamos, iniciamos e fazemos. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa que já disse várias vezes. As pessoas todas ambicionam, e eu acho que em termos teóricos todos devemos ambicionar planos municipais mais dinâmicos, mas acho que vai haver muita gente a chorar, fruto daquilo que é as imposições legais, que não está na mão da Câmara Municipal. E, portanto, há pretensões urbanísticas neste momento em curso e em aprovação e aprovadas, que se a Câmara já tivesse feito a revisão do PDM ao abrigo do decreto regulamentar 15/2015, essas pretensões já nem sequer tinham cabimento. E, portanto, acho que estamos aqui... são processos penosos em que os municípios, e a vereadora sabe, também trabalha num, e que opinamos muito pouco. Estamos ditados cada vez mais, se calhar os PDMs de 94 foram os mais abertos e os mais participados politicamente do que hoje. E hoje estamos condicionados a uma série de planos especiais, a um decreto regulamentar, a série de entendimentos dúbios, mas o princípio e as pessoas não desenganem-se, como se costuma dizer cá no Algarve. E ainda este fim de semana estive num determinado sítio e houve alguém que me dizia: não, os serviços dizem que é possível. Isto preocupa-me quando ainda existem técnicos, à data de hoje, continuam a dizer que em áreas urbanizáveis se pode fazer alguma coisa. Não se pode, não podemos continuar com este discurso, não é uma vontade do Presidente da Câmara. E, portanto, temos é que ser rápidos. As pessoas tiveram um espaço urbanístico onde puderam urbanizar desde 94 e vê uma lei que diz que quem não fez tivesse feito. Mas essa lei já saiu em 2015 e entrou em vigor logo. Estamos em 2023.
E isto para dizer que estamos a fechar, temos trabalhado muito, são discussões, a maior discussão ainda está para acontecer, que é em fase de concertação e dos técnicos. Levamos uma proposta muito alargada, com muitos argumentos. Quem está mais nisto acha que somos um bocadinho sonhadores e um bocadinho ingênuos, mas às vezes a ingenuidade e o sonho ajuda-nos a levar a proposta ao fundo. A experiência que as equipas que acompanham revisões do PDM têm noutros conselhos ainda são mais aterradoras do que aquela que eu estou a ver neste momento. Portanto, este prazo está aqui, é prorrogado por mais 24 meses. Eu pensava que já tinha sido objeto de uma prorrogação, não, era uma nova deliberação, portanto, sendo uma nova deliberação, ainda pode haver a dita prorrogação. Mas já houve várias novas deliberações e espero que aqui não tenhamos que consumir estes 24 meses, porque é preocupante se não conseguirmos ter uma proposta num prazo mais curto. Não sei como é que vai ser, mas não, vamos tentar ao máximo, no limite de março, ter pelo menos uma proposta fechada e minimamente consensualizada com a CCDR. Sim, senhora. Mais alguma? Tenha mandado, Sr. Então. Agradeço, senhora vereadora, a explicação e o facto de ter dito que de facto tem razão em relação à prorrogação, que era o que estava aqui em causa, não era nada mais. Também acrescento que estou de acordo com o que diz, não há dúvida que os novos PDMs vão restringir muito mais do que aquilo que se faz hoje, mas queria apelar ao município de Castro Marim para ser firme e lutar por aquilo que são os interesses dos castromarinenses, porque não podemos só ir atrás daquilo que nos dizem e é para cortar, e é para cortar, é para cortar. Talvez por isso é que estou plenamente de acordo com a prorrogação. Acho que não devia ter sido aprovado antes, porque quem é o pioneiro trama-se. Aqui é um bocado assim. Acho que é a minha percepção. E nós temos que lutar por aquilo que tem interesse. Portanto, quem manda no Conselho não é a direção, não é a CDR, são as outras entidades. Devia ser. Somos nós. Quem manda no Conselho devia ser. Portanto, temos que lutar como deve de ser, com técnicos que consigam explicar, dizer, portanto, contrariar as posições de algumas entidades. Não tem a ver com ser a CCDR ou não, a CCDR simplesmente está a cumprir o que está num decreto, um bocado, nem sempre igual, porque Coimbra pode fazer de uma maneira, o Norte faz de outra, portanto, nós temos que, pode até ser às vezes só um técnico que está lá, não quer dizer que seja, portanto, há várias questões que devem ser levantadas e nós devemos lutar, de facto, por fazer o melhor para o nosso concelho, assim como, que é isso que importa. Não quer dizer que os espaços urbanizáveis vão passar, não vão passar, isso está fora de questão. Os urbanizáveis é para acabar, toda a gente sabe disso. Agora não podemos é deixar e permitir que os urbanos que existem sejam tão recortados, tão encurtados, em que as pessoas não possam vir a fazer nada, porque nós precisamos de expansão e precisamos de crescer. Senhora vereadora, eu não posso estar mais de acordo consigo, e se quer que lhe diga, em tempos participei em muitas reuniões e perdi a cabeça algumas vezes. Aliás, uma delas, perdi a cabeça por completo e apertei o pescoço a um técnico fundamentalista da CCDR. Olha, e a partir daí tive um amigo muito grande, sabe? Mas, de facto, infelizmente os PDMs não são aquilo que as câmaras querem, são-nos impostos e obrigam-nos a provar uma coisa que a gente não quer, imagino. Sim, mas há que lutar contra. Aliás, muitas vezes os PDMs ainda nos asfixiam mais. Não podemos ser obrigados, não é assim, não é uma questão de obrigação. Eles cumprem a lei e vão por aquele caminho. E nós temos que ter... Depois metem-nos uma pistola ao peito e dizer os meninos ou aprovam o PDM ou não têm fundos comunitários. Sim, mas isso era até ao final do ano, não era até março. Sim, mas acho que ainda não há prorrogação, não é? Era até ao final do ano, portanto aí estamos todos no mesmo rol. Os conselhos do Algarve, poucos são aqueles que, ou nenhum, talvez um. Portanto, acho que temos, o meu apelo é mesmo que os técnicos se debrucem e tentem. E já apanhei umas irritações à conta disto também. Pronto. Sr. Presidente, eu gostava de dizer que se há característica que
caracteriza algumas das pessoas e alguns acham defeito. Eu acho que não é um defeito, é um traço de personalidade. É a minha convicção clara de que está uma interpretação altamente restritiva do mesmo decreto, ao ponto da senhora Ministra da Coesão pedir, e vou-lhe escrever um documento, porque o decreto é lido de uma forma altamente restritiva, a medo, como vivemos no medo do populismo e do favorecimento e da falta de visão estratégica que o Algarve não tem, visão estratégica, vivemos agarrados a uma discussão que me diz assim, o que está ali escrito significa, e eu leio português e leio outra coisa. E depois temos uma CCDR Norte em que há uma pressão brutal e que faz uma leitura, os autarcas, mas aqui, vereadora, posso lhe dizer uma coisa, estive numa reunião com 2 ministras e houve alguém com muita responsabilidade na região que me pediu, fala da questão do registro e do decreto-lei. Há pessoa do PSD que lá estava. E eu disse isso até a brincar, olha, não vou dizer quem é que me pediu para falar, mas isto acontece. Nós não temos aqui, o problema não são os técnicos, o problema é que vivemos num populismo tal que se desenha uma estratégia é porque estamos a favorecer alguém. Isto é o problema que se assiste. E os técnicos que estão a dar parecer dizem, a leitura é esta, e eu agora tenho outra perspectiva. É como a questão da lupa-mar que falámos na última reunião. Não querem arriscar uma solução para um problema que é da região, não é de Castro-Marim, é da região. Aquele problema é um problema da região. É um problema de direitos fundamentais das pessoas que compraram propriedades e a própria administração é que lhe castrou também a possibilidade, não protegeu aqueles proprietários. Agora, aqui, da questão do PDM, é óbvio que vamos fazer uma luta determinante e já pedi para ser analisado quais são as consequências objetivas, que ninguém sabe quais são as consequências objetivas de não termos isto em conformidade com o decreto regulamentar. É que na verdade não sabemos. Sabemos também que umas coisas, mas o que é que isso significa? Quais são as áreas que ficam suspensas? O que é que fica suspenso? Nós não podemos admitir que Castro-Marim leva mesmo a bitola, que Faro, Lolé, Tavira ou Olhão, porque realidades distintas. Por isso é que existe um documento importantíssimo que se chama documento de caracterização. E nós vamos ao documento de caracterização e verificamos que em Castro-Marim foi o concelho do Algarve onde houve menos possibilidade de construir novas áreas fora dos aglomerados, porque não tem. Em áreas urbanizáveis, não Muito foi pouco. ocupada. 1000 metros E são quadrados em essas- Portimão dá para construir um prédio de 14 apartamentos. 1000 metros quadrados em Castro-Marim dá para construir 3 ou 4 casinhas. Portanto, e vamos aumentando a asfixia regional e a falta de coesão. Portanto, tenho lá 1000 metros dentro do aglomerado, mas aqueles 1000 metros dentro de uma cidade permitem-me acolher muito mais novas famílias do que os meus 1000 metros em Castro-Marim, que é o quê? Ali a zona do Campo da Bola, que aquilo é uma zona inundável com um plano especial está para sair, quer dizer, e é esse tipo de discussão que temos que ter e da parte que me toca esteja descansada, que eles já não me podem ouvir, mas vamos trabalhar afincadamente e nós não temos que ter o preconceito de sermos pequeninos, somos diferentes e se calhar somos um conselho que em termos relativos precisa de uma visão, por exemplo, a área de negócios. Agora vamos deixar cair a área de negócios? Não vamos deixar cair a área de negócios. Porque é que vamos deixar cair a área de negócios para fazer o quê? Um plano pormenor a seguir igual àquilo? É completamente ridículo. E isto é uma coisa que se chama completamente ridículo. Agora, eu percebo que, e percebo o que disse, que é uma vantagem e uma desvantagem, que é, os primeiros levaram à letra da lei o entendimento técnico das entidades envolvidas. E os últimos podem beneficiar ou não, porque tem aí uma vantagem, que eu não posso ouvir. Em Olhão, ou não sei onde, também tivemos este... Epá, não quero saber nada dos outros. Eu não sei quais são os argumentos dos outros, não conheço a característica. Por isso é que é um plano diretor municipal. Se não fosse municipal, eu poderia pensar, sim senhor, lá naquele outro município. Agora, que isto é complexo. Espaços intersticiais em Faro. É muito mais fácil, imagino ligar uma pequena urbanização em Faro a outra, tem ali hectares, metros e metros que me permitem centenas de novas construções. Enquanto aqui vou ligar o quê? Castro-Marim vai ligar aqui. O tipo de aglomerado de Castro-Marim, o tipo de aglomerado da altura, expande para onde, faz o quê, constrói o quê, onde? Não tem. Portanto, tem que haver uma leitura
abrangente em relação à caracterização, em relação ao número de fogos, em relação ao número de licenciamentos, em relação às dinâmicas territoriais. Eu estou aqui a desabafar, não interessa, porque se não somos nós que estamos aqui a decidir nada. Mas pronto, é uma Sim, senhora. Posso, Então, Sr. Presidente? Posso? É só mais, tenha mandado, é só mais uma chega. É assim, claro que não vamos poder expandir não vai ser possível, mas o que eu digo é que não deixemos reduzir tanto aquilo que já temos como aglomerado urbano. E estou preocupada com os aglomerados rurais, porque são aglomerados importantes, e que nós temos que batalhar com eles, e para isso precisamos ter água, para isso precisamos ter estradas, e para isso precisamos ter... Portanto, aqui é que vamos ter uma grande dificuldade em aprovar aglomerados rurais. Como o PROT tem revisão, eu julgo que os PDMs poderão vir a ter aqui alguma progressão. Eu julgo, não sei. Aí a minha outra pergunta é, para quando a primeira CC? Porque eu não tenho acesso a senhora vereadora, ainda bem que falou, não vejo nada. ainda bem que falou no plano regional de ordenamento do Algarve. Nem imagina o que ele tem para que fosse permitido criar um anel de expansão urbana à volta de cada monte, um anel com 100 metros de raio. Nem imagina, para convencer aquela gente na CCDR para que isto fosse possível. E está lá, no Proto Algarve, está lá esse anel de expansão. Foi uma luta minha. Qual foi a pergunta que fez? Para quando a primeira CC? Ouvi a senhora vereadora tinha dito que ia haver uma Falta-nos a reunião dia avaliação 19, ambiental, mas falta-nos fechar a avaliação ambiental estratégica e logo que esteja temos que submeter os documentos todos para fazer o pedido formal da CC. tá bom. Eu não consegui ver as plantas porque eu não tenho acesso Muito à bem, PC muito GT como tal. Só consegui ver o termo de referência e não consegui ver as plantas, depois gostava Sim, também de aceder. Quem vota contra, então, esta prorrogação? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta 20, exercício do direito de preferência imóvel situado na rua de São Silvestre. A proposta é no sentido de não exercer. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. E, finalmente, atribuição de apoio à freguesia do Azinhal. Isto tem a ver com a atribuição, considerando o pedido da freguesia do Azinhal, a necessidade da criação de uma arrecadação no espaço do cemitério, atribuir um subsídio no valor de 36.270 euros, destinado à construção deste arrumo estrutura de apoio ao cemitério, a disponibilizar nos seguintes termos: 10.000 euros no decurso de 2023, o restante em 2024. Portanto, alguma dúvida? Tenha mandado, Sr. Vereador. Ora, a senhora vereadora, na outra reunião, disse-me que tinha um parecer em que o parecer dizia que seria possível a atribuição de subsídios a ajudas de freguesia. Eu estive a dar uma vista de olhos, não sendo jurista e pouco percebendo de leis, consigo perceber que no artigo 22 da Lei das Finanças Locais diz exatamente o contrário, e que não pode haver transferências de capital para as freguesias. Não tendo esse parecer que me possa dar algum suporte, o meu sentido de voto vai ser contra. Só um momento, qual é a proposta que tem o parecer técnico? Não, não é essa. Não, é dos veículos, das viaturas. Não estudou. Se tivesse estudado, tinha lido o parecer que está aqui na proposta 238, por isso é que pensava que não era necessário. Porque a questão foi colocada e para a atribuição das viaturas foi pedido ao serviço jurídico que fizesse uma análise aprofundada do que é que são os apoios, em que circunstâncias, o que é que são as competências próprias e aquilo que possa ser o apoio dado aos municípios. Portanto, as viaturas é a mesma coisa. Estamos a dar uma viatura, é um investimento de capital, é a mesma leitura, escute o que eu estou a dizer. É a mesma coisa, é um investimento de capital, só que é para uma competência própria. Se o cemitério fosse da Câmara, não podia ser assim. Sendo uma competência própria da Junta de Freguesia, pode ser assim, é como dar a viatura, é igual. E como o outro apoio que deliberamos para a Junta de Freguesia. E como essa questão tinha já sido levantada, eu expliquei aqui, há de ver que esta informação até é posterior e foi pedido que ficasse bem evidenciado o que é que são os acordos de execução. Não é só para o senhor não ter dúvidas, é para nós não termos dúvidas, para termos a certeza que estamos a fazer bem, porque podíamos ter uma convicção errada e às vezes
podíamos alinhar numa coisa errada. Portanto, isso foi analisado, é a mesma natureza. Está aqui o chefe o OGAF, noutra circunstância, noutro papel, mas a informação até foi subscrita por um outro técnico jurídico, mas posso lhe dar essa tranquilidade que isso foi analisado. Portanto, mais alguma dúvida? De referir apenas que a lei de suporte é a mesma que permite o apoio para as atividades culturais ou outro tipo de atividades. Pronto. Alguma dúvida mais? Quem pode... Tenha uma dança. Sr. Presidente, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se a Junta de Freguesia do Azinhal não tinha um saldo assim avantajado que lhe permitisse fazer estas obras? É que eu ouvi daqui. Não, se calhar tinha, mas ele fez. que é preciso pedir à A Junta fez obras muito vultuosas. Se calhar devia vir aqui. Se calhar agora. Posso dizer que o Sr. Presidente de Junta, mesmo para as obras que fez na sede e no Largo, veio pedir à Câmara, mas eu fiz exatamente esse raciocínio e não levou €1 para aquela obra. Fez uma obra avultada com os muros da envolvente da frente lá da Junta de Freguesia, regularizou todo o pavimento, novos bancos, fez uma remodelação das casas de banho, fez rampas de acesso à Junta e não levou €1 que fosse para essa intervenção. É óbvio que a Junta veio cá pedir, porque era espaço público, mas exatamente se há dinheiro para investimento de capital, a Câmara não fez nenhuma proposta. Isto aqui é outro. Já esgotou. O que eu gostava de saber era o saldo da Junta. Mas já agora. Quando iniciou, acho que tinha muito. Exatamente. Mas tu também sabes porque é que isso aconteceu? Não sei. Sabe. Eu vou-te explicar. Sabe. Não sei. O senhor António Pereira, Presidente da Junta, não tinha a maioria na Junta de Freguesia e foi boicotado durante 4 anos. Não lhe permitiram fazer qualquer obra. E de maneira que ele acumulou aquele montante. E o que é que fez ao dinheiro? Eram o quê? Uns valores? Mas já investiu, já fez obras nesse valor. Era 90 e tal mil euros. Já fez obras nesse valor. Já gastou isso. Já fez obras nesse valor. Esse. Já gastou o dinheiro todo? Sim, todo, sei lá. Agora, durante 4 anos não pôde fazer nada. Isso, de facto, tal como aqui durante 2 anos nos boicotaram aqui à porta. É que eu acho que era a Junta de Freguesia que tinha mais dinheiro. A Dor de Leite recebeu lá qualquer coisa. Porque não pôde fazer obra nenhuma durante 4 anos. Foi boicotado. Tinha mais dinheiro, tive dinheiro à Câmara. Sim, senhor. Mais alguma dúvida? Devia fazer a obra. Tenha vontade, Sr. Severo. O Sr. Presidente está um pouco mal informado. Sabe que o Sr. António Pereira, simplesmente, ele boicotou completamente as ações da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia decidia em reunião, e olha, o muro só caiu porque ele não quis avançar. Porque eu várias vezes insisti e dizia que o muro ia cair. O muro estava em iminente derrocada e muitas vezes insisti para que se fizesse uma obra de reforço àquele muro. E ele, por simplesmente, negou. Porquê? Porque fazia-se de coitadinho, que não conseguia fazer as coisas, e o objetivo era esse, era não fazer nada. Porquê? Porque desculpava-se connosco. Mas a realidade é que ele não queria fazer. Já fez, pronto. Não queria fazer. Veja lá o ponto que chegou, que a Câmara transferia todos os meses a verba do protocolo com a Câmara para a limpeza em redor dos montes e a manutenção do espaço público, e ele por isso simplesmente recusava-se a fazê-lo e a Câmara a pagar, mas o senhor não pediu relatórios sobre isso, porque esses relatórios, se foram feitos, foram falcatruados e não passaram pelo executivo da Junta de Freguesia. Mas a sua obrigação era pedir. Aliás, porque bastava olhar para a volta dos montes e nada estava feito. Sabe, no segundo ano, insistimos, eu e a Rosa, insistimos para que fosse feito e pedimos orçamentos e quase obrigámos o Sr. Presidente a avançar com a limpeza dos montes. E foi o único ano que foi feita. Ele ter feito a limpeza dos montes e, estando a Câmara a pagar constantemente, ter feito? Não tem feito. Porque não é com um homem. Aliás, ele chegou a não ter funcionários da Junta de Freguesia. Porque não queria avançar. Ele inclusive, boicotava a contratação de funcionários. Sabe quem é que ele não boicotou? Sabe quem? A namorada do seu primo.
Esse não boicotou. E fomos buscá-lo. E sim, e fomos buscá-lo até ao IFP. Sabe porquê? Sabe o que é que ele dizia? Sabe o que é que ele dizia? Não, é que é namorado do primo do Sr. Presidente. E quando se abriu o concurso, não é que o Sr. Presidente às vezes vem puxar assuntos que depois tem que ouvir o resto. Não é só abrir a boca e dizer. Senhor vereador, já me percebi porque é que está tão assanhado. Eu não me lembrava que você fazia parte lá da Assembleia. Não, é que o senhor vem aqui com mentiras que eu não consigo engolir. Já me percebi agora porque é que está tão assanhado. Fazia parte lá da Assembleia que boicotou o senhor. Vai-me interromper ou deixa-me falar? Mas ainda não falou? Vai-me cortar a palavra? Então, corta. Senhor vereador, qualquer presidente de junta quer fazer obra, qualquer, seja do PS, do PSD, não deixa. O senhor António Pereira não quis. Não quis. Olha, sabe quem é que respondeu a isso? Isso que está a dizer foram as eleições logo a seguir. Mentiras, sim. O povo é parvo, o povo do Azinhal é parvo e acredita nas mesmas mentiras todas. Bem, eu acho que é verdade que não houve relatórios nenhums e é obrigatório os relatórios, e é verdade que não houve relatórios nenhuns. O povo tem sempre razão, tem sempre razão. Olha, pronto. Gostava de saber se sabemos quanto dinheiro tem a junta neste momento. Minha senhora, estava a perguntar a mim quanto dinheiro é que a junta de freguesia tem. Acha que eu estou na junta de freguesia do Azinal? Não, mas da altura todos sabemos. E porquê que a da eu sei que já o senhor presidente de junta acumulou muito dinheiro porque não podia fazer obra. E já gastou, já investiu, já fez obra lá na sede, não sei quantos mais. Agora está-me a perguntar quanto dinheiro é que a junta tem. Eu sou muito bom, mas não cheguei a esse ponto, quer dizer. Bem, eu acho que aqui o relevante é temos que pensar e ser equilibrados. Estamos a apoiar juntas e os orçamentos das juntas são equivalentes ao de Leite e Azinhal e são as únicas que têm esta competência própria dos cemitérios. O senhor vereador já referiu várias vezes um processo que por acaso foi tratado comigo, eu nunca preocupei em trazer a explicação para aqui, porque é que e como é que foi financiado a ampliação do cemitério do Azinhal. Não acho relevante, mas foi a Câmara que deu os materiais e pronto, sei como foi, eu sei o que foi e, portanto, quem lhe transmite-lhe como quer e, portanto, está tudo certo. O que é certo é que a ampliação se fez e com certeza foi paga e foi tudo realizado. Agora, aqui, nós... é um pequeno contributo em relação à obra, até nos acusam já ao contrário, que a junta do Azinhal teve que fazer um grande esforço para fazer a ampliação, não demos da mesma maneira da junta de Alvelete, mas hoje as realidades também são outras, os custos são outros, e aqui acho que nos devemos concentrar, se é justo, equilibrado, se é de interesse público municipal, se ou não, acho que todos nós somos de acordo que é, e acho que deve ser esse o foco. Pronto, quem vota contra... Não me vai perguntar quanto é que a junta tem no... Não, isso o Sr. Presidente não me sabe dizer, mas devia saber. Mas vou perguntar ali à Sra. Vereadora. Disse que sabia tudo sobre o Odeleite. E eu gostava que me dissesse, sim, sobre a freguesia do Odeleite e sobre os assuntos que levaram a... Agora acabou de dizer que... Não, o Azinhal. Não, falou o Odeleite. Estava dentro do assunto e percebi, sabia e estava tudo ok. E eu também digo que, pronto, acredito plenamente naquilo que diz. E sobre o Azinhal, sabe tudo? Não, o que eu lhe estava a dizer... A minha pergunta é se sabe mesmo. Se disse ao Odeleite, enganei-me. O que eu disse foi... Sei, o senhor vereador já se acusou várias vezes, acusou-nos a nós, não disse diretamente, e eu digo assim, fui eu que tratei esse assunto, do apoio à ampliação do cemitério do Azinhal. Enganei-me. Do Azinhal. E que só demos em materiais. Ainda na última reunião disse que era injusto, porque pagávamos tudo ao Odeleite e ao Azinhal só pagámos os materiais. Agora, o senhor Presidente então, o senhor Presidente de Junta, com quem me dava muito bem e que ajudei a realizar a proposta, sabe bem como é que aquilo foi, porque é que foi e os motivos que foi. Depois até se tornou amigo da pessoa que mais obstaculizou para que tivesse um apoio mais musculado. Está a ver como a vida dá muitas voltas. Agora, teve um apoio, conseguiu fazer e teve outros apoios de outra natureza que deram para compensar. Portanto, a junta do Azinhal nunca teve um apoio desta natureza para a obra, para o cemitério. Teve para os materiais e para parte de mão de obra, acho eu. Sim, senhor. E foi isso. Se eu disse ao Odeleite, enganei-me. O que queria dizer era a história que o já está esclarecida a situação. Quem vota contra?
Muito bem. 2 votos contra e 3 votos a favor. Bem, está a fim da ordem de trabalhos. Quer fazer uma tradução de voto? Quero. Quero dizer que não estou contra o apoio, mas sim a forma do apoio, não em relação Olha, que eu faço uma publicação no Facebook. Faça, sim, senhores. Faça. Mas quando fizer a publicação no Facebook, diga, por exemplo, que os vereadores não estavam contra o apoio, mas sim a forma como fizeram. E também que a Junta de Freguesia de Odileite vai receber 150 mil euros para uma obra de 110 mil euros. Está bem? Isso não corresponde minimamente. Isso não corresponde minimamente, é verdade. Pode escrever. Pode escrever. Não corresponde minimamente à verdade isso. Não tenho problemas com aquilo que eu digo, não tenho problemas e podem pôr processos todos os dias que eu não tenho qualquer problema. O Sr. Presidente até, inclusive, meteu-me um processo com uma série de mentiras Eu meti um processo? Não meteu. Também vai ser. Já não me lembro. Veja lá. Se calhar. Eu tenho posto tantos. Veja lá que eu até lhe andei a tirar fotografias à socapa, diz o senhor que eu andei a tirar fotografias. Eu tenho posto tantos. Sim, mas tirou. Não estamos contra o apoio e a obra, mas sim por ser por transferência de capital e com muitas dúvidas na lei sobre isso. Tenho a sua do João Pereira. Bom, eu fico a pensar que isto está aqui alguma coisa contra os cemitérios. Vou ver aqui qualquer coisa, porque a lei que serve de base é a mesma que serve de base para outros apoios que foram aqui aprovados por unanimidade. Eu penso que há aqui qualquer trauma aqui em relação aos cemitérios. Aqui em relação ao cemitério de Odileite, a ampliação, que já foi aqui explanado na última reunião de Câmara, o senhor Luís Guilherme continua a insistir que vai ser gasto mais do que aquilo. Não vai ser gasto porque o dinheiro, esse dinheiro que você diz dessa diferença, foi investido na ampliação dentro do cemitério. E você tem isso tudo. Você tem esses documentos todos, está tudo clarinho como a água, tem faturas, tem tudo. Sr. Presidente, posso? Já tinha acabado. Eu sei, mas é só dizer que para o Vinhal não é um cemitério, é a arrecadação. É uma arrecadação. Uma arrecadação, não é para mortos. Para os vivos. Isto já está votado, eu acho que não vamos perder mais tempo. Mas é importante, senão a sua publicação pode sair errada. E eu gosto quando as faz bem feitas. Por acaso fez bem feita. Mas, não, se não tinha levado o troco. Bem, está a fim da ordem de trabalhos. Quem é que na assistência quer intervir? Tenho a vontade do Sr. Francisco Lopes e a doutora Lucinda. O Sr. Francisco Lopes. Muito bom dia a todos. Eu, na última reunião, tinha-vos pedido que hoje iria falar sobre como é que é financiado o programa Tita Básico e gostaria de saber que verbas é que já foram gastas nesse programa, dado que no orçamento, não consigo identificar essas mesmas verbas. E fiz alguma investigação, falei com pessoas que já utilizaram esse programa, eu não quero discutir a virtualidade do programa, entendo que deve ser muito sensível para o Sr. Presidente, de facto, essa situação, e, portanto, disso não vou criticar. Agora, dessa conversa que eu tive com o utente, com o indivíduo que estaria usufruir desse programa de tabágico, e curiosamente só à parte já era o terceiro programa que ele participava, ainda fuma 3 maços por dia, mas isso será um caso de sucesso, os outros serão sucesso com certeza. Mas ele disse-me que fala com o Sr. Presidente, o Sr. Presidente passa a receita, ele vai à farmácia, não paga nada, fica lá a fatura da farmácia para alguém pagar. Depois fiz mais algumas investigações e fui informado de que há um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, do valor dos milhares de euros. Esse protocolo destina-se a pagar 50% dos honorários do médico que irá dar consultas aos utentes de Santa Casa. Aí tudo bem, também nada a apontar, acho que é fica bem, de facto, a autarquia ajudar a Santa Casa, porque, de facto, é uma instituição que merece ser ajudada. Sei que no ano atrasado foram 750, esses 50%
correspondia a 750 euros para o médico, mas depois o que já não consigo entender é porque é que é a Santa Casa que vai pagar as faturas dos medicamentos do programa antitabágico desses utentes. E aí não consigo entender porque é que não existe uma rúbrica no orçamento que diga, olha, há tantos milhares de euros para este programa. Alguém também me informou que, eventualmente, a situação se prende com o facto de a autarquia não estar cheia de capacidade da autarquia, ou pelo menos de que não está, não se insere na atividade de uma autarquia esse tipo de programas. Gostaria de saber se isso é mesmo assim, porque é que não está no orçamento e já agora quanto é que foi gasto nesse programa no ano atrasado. Muito obrigado. Sim, senhor. Doutora Lucinda. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, o pessoal da logística e o público. E em resposta a algo que se passou na última reunião em que eu não pude estar presente, alguém, um ilustre anónimo munícipe, falou de uma forma cuja carapuça me serve. Não gostando que eu tivesse mencionado o seu nome, eu apresento um humilde pedido de desculpas por ter mencionado o seu nome, embora eu não saiba muito bem se o ilustre munícipe anónimo não gostou que mencionasse o meu nome ou não gostou que eu dissesse que estava em desacordo. Bom, mas isso também é o que menos interessa. E esse ilustre munícipe anónimo pediu ao Sr. Presidente que, por favor, não deixasse que o público se comportasse dessa forma. E eu tenho um pedido a fazer ao Sr. Presidente, algo semelhante, que não permita que alguém do público tome a palavra sem autorização do Sr. Presidente e se prolongue por 1 minuto a falar. Como aconteceu na reunião do dia 26 de julho deste ano. Então, Sr. Presidente, por favor, não permita comportamentos destes. Isto tudo, estou eu a partir do princípio que aquilo que o ilustre munícipe anónimo mencionou, em termos de lei, que me proibiam proceder como procedi, enfim, o artigo 16, a linha 3 do artigo 16 do regulamento das reuniões, infelizmente não bate certa a bota com a perdigota. O texto desse regulamento, nesta linha, não tem nada a ver com aquilo que se passou na reunião. Diz exatamente assim. Nos termos do número 4 do artigo 49 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a nenhum cidadão é permitido intrometer-se nas discussões, aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas ou as deliberações tomadas. Ora, aqui, quem toma decisões, quem delibera, quem faz deliberações, quem aplaude, perdi-me. Aqui, só o corpo, o Sr. Presidente, os vereadores, é que emitem opiniões. Isto tudo se refere às reuniões, não se refere ao público. A quem se referem as votações feitas ou as deliberações tomadas? Quem é que faz votações e quem é que delibera? É o público. Não, não é. São os senhores. Portanto, isto que o ilustre munícipe disse não tem nada a ver com o que se passou, que ele referiu, que se passou na última reunião. Está completamente fora do contexto. Eu não li o regime todo, acho que nem me vou dar esse trabalho.
Mas aquilo que eu peço ao Sr. Presidente que não permita, não sei se se encaixa em algum regulamento, em alguma linha deste regulamento, mas no mínimo do bom senso, do convívio social, encaixa-se seguramente. No entanto, pela minha parte, e porque gosto muito de paz, não gosto nada de paz podre, mas gosto muito de paz. E acho que se todos formos um bocadinho tolerantes uns com os outros, nós conseguimos viver em paz. Então eu deixo um convite ao ilustre munícipe não identificado para ir tomar café comigo no final desta reunião ali do outro lado da rua, na esplanada, com uma aguinha para acalmar os ânimos e, por mim, isto não é nada. Agora, que teve razão, não teve, porque isto não se refere ao que se passou. O segundo assunto que eu quero falar é um pedido que eu quero deixar aos caçadores que têm cães e no final da época dão-lhes um tiro e metem no caixote o lixo. Eu sei do que estou a falar e acho de uma falta de sensibilidade e de respeito pelos animais que não tem nem classificação. É claro que é muito mais económico matar os animais no final da época de caça e na próxima época adquirir outros. E ter este procedimento ao final de todas as épocas. Terceiro assunto. Quero deixar os meus votos de as maiores felicidades ao Dr. Diniz no desempenho das suas novas funções de deputado, porque o Algarve está tão abandonado, tão desprezado, a todos os níveis, que nós bem precisamos de pessoas como o Dr. Diniz, que são íntegras e que seguramente vão lutar o máximo possível por este Algarve. Tenho dito. Muito obrigada. Sim, senhor. Porque hoje há tempo, senhora Francisco Lopes, eu vou-lhe dar uma resposta mais completa do que tem dado ao longo. Aliás, começou por dizer que eu só teria... O Estado investiu em mim não sei quantos mil euros e eu só dei 10 anos de médico ao Estado. Como? Bem, vou-lhe dar uma resposta muito, muito completa ao Sr. Francisco Lopes. Aliás, na última reunião também veio dizer que eu devia dar consultas em Faro, porque o público-alvo era muito maior do que aqui em Castelhaninho ou do que em Alcotim. Não sei se sabe, mas os médicos de família, seja em Faro, seja em Alcotim, seja em Castelhaninho, têm um ficheiro de ordem de 2.500 a 2.000 utentes, quer dizer, seja em Faro, seja onde for, não tem 100.000 utentes, não. Pronto, mas vou começar de início. Vão ter paciência para me ouvir. Sim, mas podemos conversar depois, não. Repare, nos anos 80, 90, eu fui médico na Serra Algarvia, como muitos médicos na Serra Algarvia. Olha que as condições não eram muito diferentes. A Serra Algarvia, desde Alcotim até Algesur, a coisa não é assim muito diferente. E se quer que lhe diga, era um médico frustrado. Sabe porquê? Porque eu pedia um exame auxiliar de diagnóstico, pedia umas análises, pedia um raio-x, e o doente ia aviar aonde, quando e como. Repara, o que se passava lá em cima passava-se a Zinhal e Odelete e tal. É toda a Serra Algarvia. Aonde, quando e como. Eu passava uma receita médica e o doente ia aviar aonde, quando e como. Quantos doentes terão morrido com uma receitinha em casa, à espera que alguém daquele monte fosse à vila? À vila. Aliás, uma situação muito frequente eram os surtos de gripe que percorriam esses montes todos, e um médico na Serra tem obrigatoriamente que receitar um antibiótico. Sabe porquê? Porque essa gripe vai dar origem a uma pneumonia e a pneumonia mata. Se não for tratada com antibiótico, mata. Quantos doentes meus teriam... Porque os doentes iam à consulta a pé, de burro, de bicicleta, e depois iam para casa
voltavam para casa à espera que alguém naquele monte um dia fosse à vila para aviar a receita. Com estas frustrações todas, Sr. Francisco Lopes, mas o que se passava comigo passava-se na maioria dos médicos na Serra Algarvia, inclusive a Zinhal e Adelaide. Não tenha qualquer dúvida que, como Presidente da Câmara, e essa foi uma das razões porque eu concorri a ser Presidente da Câmara, eu resolvi esses problemas todos. Aliás, lembro-me perfeitamente que na primeiríssima campanha eleitoral o PS de Alcotim dizia assim, perde-se um bom médico e se calhar ganha-se um mau Presidente da Câmara. Mas só disseram isso nessa campanha eleitoral. Nunca mais tocaram nesse assunto. E eu vou-lhe explicar porquê, Sr. Francisco Lopes. Eu, como autarca, pus logo de imediato uma carrinha à disposição dos doentes para irem do centro de saúde à farmácia. Uma questão resolvida. Pus um autocarro a ir semanalmente, dois dias por semana, fazer exames auxiliares de diagnóstico e consulta externa de esterilidade a Faro. Ainda hoje isso acontece, isso vai. Contratei aliás, fiz um acordo com um laboratório para ir fazer análises a Alcotim. Se quer que lhe diga, fui pioneiro em muitas ações, muitas iniciativas. Aliás, as televisões, por exemplo, fiz as primeiríssimas campanhas de vacinação em massa contra a gripe e contra a pneumonia em Alcotim. As primeiras no país. O governo, só passado uns 7, 8 anos, é que começou a fazer no país. Imagina. Criei a primeira unidade móvel de saúde do país, com enfermeiro, em 1995. Parte-se do princípio que a mortalidade tem muito a ver com os AVCs e com os infartos. E se controlar a tensão, o colesterol e os diabetes, a coisa... Adiamos esse AVC, esse infarto. E essa unidade móvel só fazia isso. Além de... controlava essas tensões, esses diabetes, esse colesterol, e nos meses de setembro e outubro vacinava as pessoas todas em massa, e era a Câmara que pagava tudo. Por exemplo, criei um programa de combate à surdez severa, imagina. Pus aqueles velhotes que não ouviam nada, pus a ouvir. Havia velhotes que já não ouviam há 50 anos. Imagina a importância disto. Recebi, aliás, porque as iniciativas eram inéditas, as televisões não se tiravam de Alcotim. Aliás, fui o primeiro município do país a financiar operações às cataratas. Imagina. Pessoas completamente invisuais há 4, 5, 6 anos à espera de uma consulta, de uma operação. Foi o primeiro município no país a fazer isto. Aliás, isto deu abertura de telejornal. A ministra Manuela Arcanjo pedir a minha perda de mandato por me estar a meter numa área que não era a minha. Passado 3 meses, ela já não era ministra e eu passado estes anos todos ainda ando aqui. Só passado 10 anos é que o Luís Gomes fez aqui em Vila Real, comprou as cataratas de Vila Real. Recebi na altura uma carta de uma senhora, veja a importância disto, e parte do princípio que há 3 anos que não há um médico dermatologista no Serviço Nacional de Saúde no Algarve. Veja a importância disto. Na altura recebi uma carta de uma senhora a dizer assim, na altura ainda eles escreviam cartas. Olha, sou médica dermatologista, reformei-me há poucos dias, estou aqui em Lisboa, não tenho nada a fazer. Se precisar aí de mim, tenho visto na televisão, tenho admiração por si, se precisar aí de mim em Alcotim, diga.
Eu não quero um tostão. Só me paga a refeição e a dormida. Bem, já lá vão 20 e muitos anos. A partir daí, essa senhora vem todos os anos, 2 semanas, uma em maio, outra em outubro, vai vir agora em outubro, ver os doentes todos do pico dos pés até à cabeça, já descobriu centenas de cancros de pele que foram encaminhados, centenas de doenças de pele, e a senhora não leva um tostão, não leva um tostão. Há 3 anos que não há um serviço, não há um médico dermatologista no Serviço de Saúde no Algarve. Veja a importância disto. Veja a importância disto. Bem, fiz programas de combate ao alcoolismo, às toxicodependências, ao tabagismo. Todos eles, porque não havia mais parte nenhuma do país, tiveram cobertura televisiva. Claro que isto originou uma ciumeira bestial de muita gente. Aliás, o PS de Algodinho nunca mais falou deste assunto, que se tinha perdido do médico. Nunca mais. E uma ciumeira, olha, a Filomena não se sabe disto. Aliás, pouca gente se sabe disto. Na altura tive uma guerra, o presidente da ARS, que era um ilustre socialista, o Correia Martins, tive uns processos entre tribunal com ele, impediu-me de frequentar o centro de saúde. Eu tinha a chave, impediu-me de ir ao centro de saúde. À conta destas ciumeiras todas que preparei, a Filomena não se sabe isto, por 2 vezes parti a porta do centro de saúde à patada, porque um deles era uma pessoa esvaída em sangue, e havia que fazer alguma coisa, não havia médico nem enfermeira ali algo que eu tenho naquela altura, e pronto, parti a porta do centro de saúde à patada para ir cozer e resolver a situação. Outra foi uma cólica renal, porque me tinham retirado a chave. Portanto, estas perseguições, há certa gente que, sejam socialistas ou não, quer dizer, tal como fizeram com o doutor Diniz, uma perseguição vergonhosa, a direção regional da ação social. Pronto, agora, isto origina ciumeiras. Quer dizer, o fazer bem aos outros incomoda alguns. Portanto, conforme imagino, e também desenvolvi um programa de combate ao tabagismo lá em Algodinho. Aliás, tomei muitas ações pioneiras na área. Aliás, as câmaras municipais, na altura, até àquela altura, ninguém se metia na saúde, à ação social. Ninguém. Até na cultura tomei iniciativas pioneiras, criei um cinema móvel. Repare, fiz 12 museus em Alcotim, aproveitando as escolas primárias abandonadas. Até na cultura, escavações arqueológicas fizeram, contratei uma arqueóloga, técnicas de restaura, etc. O Castelo de Alcotim está soberbamente requalificado. Bem, isto tudo para lhe dizer ao senhor Francisco Lopes, a população ganha muito em termos de saúde em ter um presidente médico. Aliás, sabe que nunca faltou um médico e enfermeiro em Algodinho, nunca. Sabe porquê? Porque eu arranjei casa para os médicos todos e para os enfermeiros todos. Fala-se muito na falta de médicos e de enfermeiros. Em Algodinho nunca houve falta de médico nem de enfermeiros. Todos com casa mobilada, com ar-condicionado e tudo.
Veja o que é que a população ganhou de ter um presidente médico. Em relação à sua pergunta direta sobre o programa de combate ao tabagismo, repare, você citou um dos casos. São 600 e tal, ao senhor Francisco Lopes, são 600 e tal. Já beneficiámos 600 e tal pessoas, com alguns insucessos. Eu não tenho qualquer dúvida que o nosso sucesso é muito maior do que nas consultas em fora. Ronda os 23%. As percentagens de êxito aí fora, nos centros de saúde, ronda os 23%. Eu não tenho qualquer dúvida que a nossa percentagem de êxito é muito maior. A recaída faz parte do processo de desabituação. Há pessoas que recaem uma vez, duas, três, quatro, e depois conseguem se afar-se. Agora, não nos podemos esquecer é que estamos a tratar de uma toxicodependência, Sr. Francisco Lopes, uma toxicodependência. E imagine você se os toxicodependentes tivessem que pagar o seu tratamento. Bem, imagine. Eu não tenho qualquer dúvida que demos anos de vida a muita gente aqui em Castro Marim, demos saúde a muita gente aqui em Castro Marim. Eu fiz uma compilação, eu contei as pessoas que recorreram ao programa este ano, desde janeiro até agora, são 52 à volta disso. Admito que dessas 52, metade sejam fora aqui do Conselho de Vila Real, de Tavira, de Ayamonte, imagino. Estão a vir cá pessoas de Ayamonte. Outra metade são cá do Conselho, essas de facto não pagam medicamento, devem rondar as 25 pessoas. 25 pessoas são 2.500 euros. Oh, veja a barbaridade que a gente gasta. 2.500 euros a 25 pessoas. Portanto, isto para lhe dizer ao Sr. Francisco Lopes que eu tenho muito gosto, muito orgulho. Aliás, tenho feito esta apresentação deste programa em congressos de pneumologia. Agora fui convidado por um em novembro, não é de pneumologia, mas também para falar destas coisas. Um congresso organizado pela Sociedade Portuguesa de Geriatria. E depois, todas as quintas-feiras, religiosamente, repare, eu fiz o meu internato, o meu estágio no Hospital de Faro, em 1981, 82, 83. Desde aí, e já lá vão 40 anos, nunca me divorciei do Hospital de Faro. Vou religiosamente às quintas-feiras ao Hospital de Faro. Você não imagina o benefício que isto é para as pessoas. Não imagina. Não lhe passa pela cabeça. Não lhe passa pela cabeça. Não há quinta-feira nenhuma que eu não vá com 4 ou 5 recados. A senhora vereadora às vezes chama isto de cunhas. Não são cunhas, não. São recados. Que eu tento desarrascar, tento resolver, E depois visitar. Repare, eu acho que já citei aqui este caso. Aliás, veio aqui à reunião de Câmara uma parceria que fizemos com a Misericórdia. Uma senhora com cancro, uma senhora de 55 anos, cancro na mama com metástases ósseas e hepáticas. Esta senhora tem uma esperança de vida curta. Fez quimioterapia, provocou-lhe cataratas que a impediam de fazer as tarefas normalíssimas em casa. O médico de família marcou-lhe uma consulta de oftalmologia e ela estava há 8 meses à espera de uma consulta de oftalmologia. Já quase que não fazia nada em casa. Eu falei com o provedor da Misericórdia, Zé, vamos tentar resolver esta situação rápido. Meti a tal cunha que a senhora vereadora fala, falei com o chefe do serviço de oftalmologia, que me disse assim, só consigo arranjar essa consulta para daqui a 2 meses. E eu disse, olha,
olha, esquece. Tenho um sobrinho que é oftalmologista, liguei-lhe, olha, arranja-me uma borla já hoje. E ele arranjou, a senhora foi vista, e falou-se com as gambelas, foi operado, fez parceria com a Misericórdia, a Câmara deu dinheiro à Misericórdia, a Misericórdia pagou às gambelas. Repara, estamos a falar de uma senhora com uma experiência de vida muito curta. Demos-lhe qualidade de vida nestes meses de vida. Pá. Esta senhora esperava há 8 meses por uma consulta de oftalmologia. A oncologia e a oftalmologia ficam pegados no Hospital de Faro. Bastava uma conversinha da oncologia para a pneumologia. Bem, Sr. Francisco Lopes, espero que ter esclarecido algumas dúvidas. Doutora Alcinda, eu sou caçador, aliás, o vereador Luís Guilherme também é caçador, mas tanto eu como ele, a gente reconhece que há caçadores que não têm escrúpulos, pá, que não têm escrúpulos. Dou por encerrada esta sessão, vamos aprovar. Só queria deixar uma nota. Tenha uma dessa. Posso? Note que, como interrompeu da outra vez a minha intervenção, eu antes de passar para o período antes da ordem do público, para o período público, eu pedi a palavra, pedi 2 vezes. O senhor Presidente a primeira vez olhou para mim, sabia que eu tinha pedido a palavra, a segunda vez, depois simplesmente ignorou-me, eu liguei, inclusive com o microfone ligado, o seu Presidente não reparei. ignorou e apressadamente passou a palavra para o público. É só isso, mais nada. Que fique assente que o Sr. Presidente, por 2 vezes, recusou a intervenção. Sim, senhora. Senhora vereadora. Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria fazer aqui uma pergunta. Ouvi atentamente a sua explanação das suas atividades, mas queria fazer uma pergunta. O Sr. Presidente, em relação ao tabagismo, era o Presidente como médico e era o Dr. Diniz como psicólogo que faria essa. Minha pergunta é agora se vai manter essa equipa e já agora quem é o novo chefe de gabinete, porque eu como vereadora da oposição nem sequer sei. O chefe de gabinete é o Dr. João Sol, ilustre. Aliás, ele é funcionário nesta Câmara Nacional. Qual foi a outra pergunta que fez? Se o Dr. Diniz vai ficar na mesma equipa do programa antitabagismo, porque, o segundo Dr. sei, Diniz... eram atendidas as pessoas pelos dois. Sim, mas... Amaral, o médico... Vamos arranjar uma alternativa. Sim, senhora. Dou por encerrada esta sessão, vamos aprovar em minuto os pontos. Onde é que eu tenho a hora de trabalhos? Já perdi a hora de trabalhos, já perdi a hora de trabalhos, já tenho a hora de trabalhos. Senhora... Estamos todos de acordo. Sim, senhor. Dou por encerrada esta sessão. Agradeço a presença de todos. Sim.